Bem, a base da LGPD é o consentimento. É necessário solicitar a autorização do titular dos dados antes do tratamento ser realizado. Tá? Esse consentimento deve ser recebido de forma explícita e inequívoca. Tá? Por exemplo, uma coisa que acontece muito, na área pública nem tanto, tá? Mas na área privada acontece muito. Por exemplo, vamos trocar o plano de saúde. Tá, vamos trocar o plano de saúde. Só que o titular deu autorização para os dados serem enviados para uma operadora específica. Certo? Eu posso simplesmente pegar aqueles dados e mandar para outra operadora? Não posso mesmo. Por quê? Porque o consentimento para tratamento desses dados foi dado especificamente para aquela operadora. E não para quantas eu quiser. Tá? Então eu não posso dispor dos dados que eu tenho da maneira que eu quero. Agora, eu posso sim solicitar o consentimento da pessoa. E normalmente a pessoa consente, é muito difícil. Vamos mudar plano de saúde? Eu não quero, eu não vou dar o consentimento. Não, é muito difícil acontecer isso. Mas precisa do consentimento. E aí você tem que seguir aqueles princípios da LGPD. Bem, tratamento de dados acontece em todo momento e em todos os locais. E ocorre na forma de coleta. Na hora que eu solicito um dado, eu já estou fazendo um tratamento. Tá? Registro. No momento em que eu registrei esse dado em algum outro mecanismo, eu já estou fazendo um tratamento. E aí entra aquela questão. Eu já vi muita gente que chega e fala assim, traz cópia de tudo, todos os seus documentos. Tá? Eu preciso daquela cópia? Ou eu preciso só do número? Exatamente, porque se eu tiver cópia, eu tenho que dar segurança a essa cópia. Tá? Tem mais informações. Por exemplo, a hora que eu pego, por exemplo, uma certidão de nascimento ou uma certidão de casamento, ali tem informações que inclusive não são daquela pessoa que eu preciso. Que você vai ter que guardar. Entendeu? E você fica responsável por esses dados pessoais que você não usa nunca. Isso, exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por exemplo, foto. É uma bobagem você ficar pedindo foto para as pessoas. Tá? Principalmente se você não for usar. Tá? São coisas que a gente... É uma informação biométrica, exatamente, que precisa ser guardada adequadamente. Então, por exemplo, mas eu tirei a foto e fica no computador. Sem problema nenhum, só que você tem a guarda desse dado pessoal. E ele está protegido? É isso. Tá? Aí a gente tem a produção. Por exemplo, se eu produzo informações, eu também, e essas informações estão vinculadas a algum dado pessoal, eu tenho que
que é o caso, por exemplo, da educação, da saúde, da assistência social. Ele tem produção de dados, tá? E essa produção de dados está vinculada a dados pessoais, tá? A recepção, a organização, a classificação, utilização, disponibilização, adaptação, alteração, reprodução. Por exemplo, a reprodução. Outro dia uma pessoa me perguntou o seguinte: olha, eu pego e recebo uma foto do atestado médico por e-mail, tá? E a pessoa mandou para mim e para o chefe dela. Eu sou do RH e o chefe. Na verdade, a gente já tem 2 documentos. A gente tem 2 documentos, a gente tem a guarda de 2 documentos. Se eu, por algum motivo, replicar esse documento para algum outro arquivo, eu já tenho 3. E por aí vai. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente está reproduzindo, na hora que a gente está transmitindo esses documentos. Tá? Porque cada cópia que eu faço significa que eu tenho a guarda de mais uma cópia de um documento. E está se tornando uma coisa maior. E o atestado médico é um dado sensível, tá? Não é... Isso. Sim, só um atestado de que ele te atendeu, aquela coisa. Agora, existem situações, por exemplo, para ele, se ele deu um afastamento para você, obrigatoriamente você vai ter que ter o CID. Só que o médico não pode colocar o CID, que é a identificação da doença, por vontade própria. Você tem que solicitar. Tá? E a hora que você solicitou, você deu o consentimento de que ele coloque no atestado. Mas você não deu consentimento para divulgar. Tá? E a hora que você entregou o atestado no departamento pessoal, você deu o consentimento para eles usarem dentro das regras legais. Tá? Mas você não deu o consentimento para divulgar fora dessas regras. Fora daquela finalidade específica que é comprovar que você ficou afastado aquele período. Tá? Então a gente tem uma série de questões. E quem tem a guarda da informação é o médico. E o médico tem o dever do sigilo. Como o departamento pessoal também tem. Tá? O departamento pessoal não pode ficar falando da doença de servidores. Tá? Às vezes ele até tem essa informação porque ele recebeu o atestado, o laudo, mas ele não pode divulgar. Exatamente. Não. Ele está afastado. Ele está afastado por doença. Pronto. Exatamente. Bem, vamos lá. Aí, transmissão, distribuição, processamento, o armazenamento, que aí entra os arquivos, tá? Que pode ser digital ou físico, a conservação,
Por exemplo, no seu arquivo você tem o dever de conservar os documentos que lá estão. Você não pode perder aquela informação, nem no digital e nem no físico. Tá? A recuperação, a comparação, a interconexão, a transferência, a difusão, a extração e a eliminação de dados. Inclusive, quando você vai eliminar um dado, ele é um tratamento. Tá? Uma coisa muito importante, eu até coloquei no anexo aqui na apostila, é você ter uma tabela de temporalidade. Por quê? A tabela de temporalidade, ela vai estar... Deu aqui que a conexão está fraca, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente para e eu vejo o que pode ser feito aqui. A tabela de temporalidade ela é um documento público. Tá? Então, sendo um documento público, o que vai acontecer? A pessoa, na hora que ela dá o consentimento, ela já dá o consentimento também para a eliminação daquele dado dentro daquele período previsto na tabela de temporalidade. Certo, Itamar? Então, isso é importante. Tá? Eu até coloquei aqui na apostila, eu coloquei aqui um modelo de tabela de temporalidade, que é o modelo do TCU, tá? Do Tribunal de Contas da União. Tá? Porque aí é bem amplo, tem bastante documentos ali, você pode, se você não tiver, você pode até montar uma tabela de temporalidade, tá? Aí ela vai ser instituída através de um decreto, tá? Não, mas eu posso te mandar. Tá? Depois eu peço para o Alexandre, ele manda para você, tá bom? Bem, vamos